Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos começar uma sequência de vídeos aqui explicando exatamente a questão da introdução e resolução de problemas com algoritmo, né? Então é uma sequência de vídeos, terão outros vídeos aí na qual a gente vai estar trabalhando um modelo de etapas. Então essa seria a etapa 1, tá certo? E a 2 também, tá? Sobre análise e resolução de problemas com algoritmo. Então, rapidinho, lembrando que é um algoritmo, né? Então, um algoritmo, ele pode ser considerado como os passos necessários para se resolver um problema, certo? Ou seja, o algoritmo não é a resolução do problema em si, tá? O algoritmo é você descrever os passos necessários para resolver um problema. E esse é um das grandes questões, né? Dos grandes problemas em aprender algoritmo, não é? É você não resolver o problema, e sim descrever os passos para a resolução desse problema. Então, normalmente a gente pode encontrar diversos exemplos de algoritmo escrito em linguagem natural. É comum isso, como por exemplo uma receita de bolo, tá? Uma agenda de tarefas que você tem, ou até mesmo uma agenda com um determinado processo que você tem que seguir para fazer alguma coisa. E é comum que você também crie seus próprios algoritmos, né? Então, como você cria um algoritmo? Você cria um algoritmo à medida em que você mentaliza alguma coisa e essa coisa você precisa executar, né? Você faz um planejamento mental e depois você precisa executar isso. Como, por exemplo, você planejar ir à aula hoje à noite, né? Então, você sabe quais são os passos que você precisa fazer para se chegar até a aula, né? Você sabe que você precisa de uma preparação para isso. Então, você cria mentalmente o seu algoritmo e o executa. Então, quer dizer, você executa o algoritmo que você criou na sua cabeça. Aqui nós vamos trabalhar com algoritmos computacionais, então você vai descrever os passos e quem tem que resolver o problema é o computador, tá certo? Mediante aos passos na qual você vai estar passando, ensinando para ele, tá? A gente também pode escrever algoritmo de forma direta, né? Por exemplo, em uma linguagem de computação, linguagem C, para testar a lógica. Pode ser também em Java, pode ser em Pascal, pode ser em Python, pode ser em qualquer linguagem de programação, certo? O algoritmo, ele nada mais é do que os passos para se resolver um problema e ele precisa, para ele ser computacional, sair da linguagem natural e ir para uma linguagem a qual o computador entenda. Nessa sequência de vídeo, nós vamos trabalhar o computador e vamos trabalhar na linguagem do português estruturado com o visual G, mais um pouco à frente. Podemos entender, tá certo, a construção de algoritmo como uma sequência de passos, e ele deve ser assim, tá? Principalmente para você que está começando agora, você tem que seguir esses passos. Então, o primeiro passo que você tem que fazer se encontrar com um determinado problema é fazer a análise desse problema. Certo? Primeiro passo é fazer a análise, propor uma solução inicial, tá? Ou seja, você vai propor alguma coisa aí e vai testar isso, né? Depois de você testar o seu algoritmo, você pode ver o que é que pode ser melhorado, o que é que pode ser retirado dele, que é o que a gente chama de refino da solução, para chegar a uma solução final àquele problema que você iniciou. Isso é uma sequência de passos que você pode estar seguindo para construir um algoritmo, até mesmo para construir um programa, tá certo? Isso vem de um modelo chamado modelo de cascata da engenharia de software, na qual você segue os passos para a construção de um software. Então, o que é esse nosso modelo? Bom, esse nosso modelo, ele possui 4 fases, né, 4 etapas aí que a gente vai precisar estar seguindo. A primeira etapa e a segunda, o que nós vamos ver nesse vídeo de hoje, que seria exatamente entender o problema, né, e descrever o passo a passo de uma possível solução para esse problema. Bom, nós vamos usar, por enquanto, a linguagem natural. Nos próximos vídeos, mais à frente, a gente vai estar fazendo o passo 3, tá? A fase 3, e a fase 4 novamente. A fase 3 seria encontrar as variáveis, encontrar o que seria a entrada, encontrar o que é processamento e encontrar o que são as saídas do nosso algoritmo, baseado no modelo da arquitetura computacional. Nós vamos ver um pouquinho sobre isso, porque nós já vamos aplicar essa técnica aqui no ponto 2. E o quarto, que seria o último, né, que é transcrever da linguagem natural para uma linguagem de representação, que aí seria um português estruturado, um fluxograma ou mesmo uma determinada linguagem de programação. Pessoal, para você que está começando agora, certo? Para os meus alunos aqui, meus queridos,
Eu sugiro que vocês façam esses 4 passos, siga esses 4 passos, pelo menos agora no começo, tá? Mais à frente, você pode se livrar desses 3 passos aqui e já começar aí a trabalhar de forma direta na linguagem natural, na linguagem de representação. Mas para isso você tem que ter tudo isso aqui já em sua mente, bem maduro, tá? Todos esses passos aqui você faz mentalmente, de uma forma muito rápida. Tá? E aí você já começa a trabalhar a questão da programação. Mas agora vocês vão fazer o passo a passo. Tá bom? Então vamos começar. Vamos pegar um problema com um exemplo, né? E vamos aí aplicar a fase 1. Né? Então, o que é o problema exemplo? O problema exemplo que nós vamos trabalhar é um problema simples, tá? Que é criar um programa, criar um algoritmo que calcule o valor em Fahrenheit a partir de graus Celsius. Lembrando que a fórmula de conversão é F igual a 9 vezes C mais 160 dividido por 5. Bom, pessoal, então, primeira coisa, quando você se depara com esse problema que você tem aqui, é exatamente entender o que você vai fazer. Isso é óbvio, tá certo? Para qualquer resolução de qualquer tipo de problema. Entenda o que é o problema. Qual é meu problema aqui? Meu problema aqui é fazer uma conversão de graus. E aí você pode desenhar, você pode fazer rabisco aí, como seria essa conversão, pode até, inclusive, fazer um exemplo, tá certo? O exemplo, ele é interessante quando você constrói um exemplo no caderno ou numa folha, porque você pode fazer o teste e saber se chegou à mesma conclusão que você fez ao desenhar, ao executar, ao aplicar uma fórmula, né? Enfim, fazendo o seu exemplo aí no caderno. Então esse é um passo que é primordial e essencial você entender um problema. Eu entendi que meu problema aqui é um problema de conversão. Tá? Então é um problema de conversão na qual eu preciso, a partir de graus Celsius, mostrar um valor em Fahrenheit. Show! Eu já sei o que eu devo fazer, tá certo? Já sei o que eu devo fazer. Então agora, pessoal, que você entendeu o problema, tá certo? Então, você entendeu o problema, a gente vai escrever a solução, né? Então, como é que vai partir essa escrita da solução do passo a passo? Bom, a gente vai tentar aplicar a esse problema aqui, ou qualquer outro problema, tá? Vamos aplicar o pensamento da estrutura organizacional do computador. Esse problema da estrutura organizacional do computador é exatamente você descrever o seu problema com base em entradas, processamento, armazenamento e saída. Né? Isso daqui é a arquitetura do computador. E essa arquitetura do computador, a gente vai seguir essa sequência, o que é entrada, o que é processamento, o que é armazenamento e o que é saída. Armazenamento não vai ser discutido aqui, tá certo? Vai ser discutido em outro vídeo, mas aqui nesse vídeo a gente vai estar trabalhando a entrada, o processamento e a saída. Vai ficar apenas o armazenamento para o próximo vídeo, porque isso já faz parte, essa conversão aqui já vai fazer parte da nossa fase 3 da resolução de problemas. Então vamos lá. Qual seria a minha entrada de dados? Bom, que dado eu preciso saber? No caso de um problema que tem uma fórmula, é bacana, tá certo? É bacana você já vê a fórmula e já sabe o que é que você precisa, tá certo? Então, olhando para essa fórmula aqui, eu preciso saber o que? Eu preciso saber o grau Celsius, né? Porque a fórmula é F, 9 vezes C mais 160, e eu preciso exatamente, a partir de grau Celsius, saber qual será o grau Fahrenheit aí, do nosso problema, né? Fazer essa conversão aqui. Então, qual seria a nossa entrada de dados? Nossa entrada de dados é exatamente saber um determinado valor a ser expresso em graus Celsius. Beleza, então aqui eu já sei qual é a minha entrada de dados, tá? Eu tenho outra entrada de dados? Não, não tenho. Tá? Não tenho por quê? Porque minha análise do meu problema é exatamente a resolução dessa fórmula aqui. Então, se é a resolução dessa fórmula aqui, eu só vou precisar saber quem é, no caso aqui, o valor em graus Celsius. Então, minha entrada de dado é graus Celsius. Preciso saber qual valor será expresso em graus Celsius. Qual seria meu processamento? Pessoal, processamento ele está sempre relacionado a um cálculo, tá certo? Então, se ele está relacionado a um cálculo, eu vou saber exatamente, tenho que saber qual é a fórmula. No caso, eu tenho uma fórmula aqui. Mas se eu não tivesse a fórmula, bom, eu vou ter que criar uma fórmula, né? Se for preciso haver um processamento, haver um cálculo, tá? Então, tem a fórmula? Tenho. Então, meu processamento será exatamente a fórmula, né? Aplicar qual a fórmula aqui. Então, a minha fórmula
F é igual a 9 vezes C mais 160 dividido por 5. Gente, eu já sei quem é C teoricamente aqui. C é um valor que eu preciso que seja dada como entrada, né? Então é um valor inicial, então eu já sei aqui quem é C, tá? Então, aplico aqui, coloco aqui minha fórmula como sendo o nosso processamento. E qual seria a saída de dados? Bom, a saída de dados é exatamente o que eu preciso mostrar, é a resolução do meu problema. Sempre a saída de dados vai estar relacionado à resolução do problema em si. Então, a minha saída de dados aqui é exatamente, pessoal, o valor de f, né, que eu vou ter aqui, ou seja, é a conversão, né, que eu coloco aqui como valor de f. Tá? Então, é o seguinte, a minha resolução do passo a passo aqui ficaria dessa seguinte forma. Preciso saber um determinado valor que será expresso em graus Celsius. Preciso fazer o cálculo descrito no problema, f é igual a 9 vezes C mais 160 dividido por 5 para saber o valor de F. E meu último passo seria mostrar o valor de F. Pessoal, aqui você se pergunta, seguindo esses 3 passos aqui, eu vou resolver esse problema aqui, tá? Detalhe, esses 3 passos aqui precisam resolver o problema que você está trabalhando, né? Então, se eu descobrir qual é o valor em graus Celsius, tá certo? Depois, se eu aplicar essa fórmula aqui, que eu preciso saber, olha só, preciso saber como a sequência é importante. Eu preciso saber quem é C, quem é o valor de Celsius, para poder fazer a conversão. Então, eu sei quem é C. Eu aplico a fórmula, o próprio resultado da fórmula é a resolução da minha questão, né? Então, mostrar o valor de F aí na saída. Então, é isso, tá? Esse é a nossa fase 1 e fase 2 do nosso modelo de análise. Agora, vamos lá. Eu quero que vocês façam aí o passo a passo para esse algoritmo aqui que eu vou resolver no próximo vídeo. Criar um algoritmo que, a partir do ano de nascimento de uma pessoa, ele informe quantos anos essa pessoa tem este ano. Bom, aqui eu não informo, tá certo? Não informo muita coisa. Então é um problema mesmo de entendimento que você vai ter que parar, vai ter que construir uma solução para esse problema. Ele é um problema simples. Construiu a solução desse problema aqui, tá certo? Você vai aplicar aí também como exercício a fase 1, que é o entendimento, e a fase 2 do nosso método de resolução de problemas, tá bom? Bom, então eu vejo vocês no próximo vídeo aí.